a direção desse ministério, por mais uma vez nos confiar, estamos aqui em frente para trazer a palavra de Deus. Amém? Amém. Os versículos que nós acabamos de ler neste livro de São Lucas, capítulo 5, creio que são versículos não desconhecidos por nós. Esta palavra da pesca maravilhosa, creio que a mesma palavra, os mesmos versículos, o mesmo capítulo, muitas das vezes já foram pregadas neste lugar. Mas o próprio Deus, que é o Deus de sabedoria, que na mesma palavra traz várias revelações, o mesmo Deus nos traz de novo essa palavra para compartilharmos nessa manhã acerca da pesca maravilhosa. Quando olhamos para estes versículos que nós acabamos de ler, começando mesmo pelo primeiro versículo, notamos que a multidão estava sedento da palavra de Deus. No primeiro versículo que nós lemos, diz que a multidão apertava Jesus, porque queria ouvir a palavra de Deus. Nos dá a entender que Jesus estava no meio de uma multidão e ele não tinha espaço suficiente físico para se comover e movimentar naquele lugar, porque a multidão era tanta que até apertavam, porque estavam com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que viu Jesus 2 barcos distante da multidão. Viu Jesus dois barcos distante da multidão, junto à praia do lago. Mas os pescadores que estavam também ao lado do barco, que eram os donos daquele barco, estavam descendo do barco porque tinham terminado a pesca e nada tinham pescado. E quando desceram do barco, pegaram nas suas redes e começaram a lavar. Estavam a lavar mesmo sem pescar nenhum peixe. Logo que Jesus viu aqueles 2 barcos, creio que a multidão era tanta, então Jesus queria arranjar um lugar onde ele estaria mais acomodado para transmitir melhor a palavra de Deus. E Jesus se dirigiu até aqueles barcos e entrou. A Bíblia diz que entrou nos barcos. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Quando Jesus chegou perto daqueles barcos, pediu ao dono, que era Simão, porque nessa altura ele tinha entrado em um barco que era de Simão, ele pediu ao dono que afastasse um pouco o barco, para ele subir naquele barco e pregar a palavra de Deus. Quando eu estava a preparar a mensagem, na medida que eu ia refletindo acerca dos mesmos versículos que eu estava a ler, eu fiquei refletindo como é que estavam os pescadores depois de saírem do alto mar, logo já na praia, lavando as redes, sem ter pescado nenhum peixe. Comecei a refletir e vi que, se calhar naquele momento, Pedro e seus companheiros estavam tristes, estavam desanimados, porque estavam saindo da pesca sem apanhar nenhum peixe. Os pescadores geralmente vão para o mar de noite. De noite é a hora que eles vão para o mar e ficam lá meia-noite a pescando peixe. Ficaram lá esse todo o tempo, a noite toda a madrugada, até de manhã não pescaram nenhum peixe. Então eu comecei a refletir que os pescadores estavam desanimados. Então pensei logo na nossa vida cotidiana, que muitas das vezes saímos para a pesca, para os nossos afazeres. A pesca nesse momento pode significar o nosso trabalho, o nosso negócio. Muitas das vezes saímos de manhã e voltamos para casa sem nenhum retorno. Com certeza que quando nós voltamos do nosso trabalho para a nossa casa, sem apanhar nada para os nossos filhos, para o nosso alimento, com certeza que nós não voltamos em casa alegre.
mas voltamos em casa tristes e desanimados, porque não conseguimos nada para os nossos filhos. E nessa manhã, se calhar, você deve estar a pensar e refletir na palavra e dizer que isto acontece comigo. Mas que muitas das vezes, tu desanimaste e falaste, já não vai dar mais certo. Tanto sacrifício que eu faço, é tanto trabalho, até agora tudo que eu almejo, nada consegui. Mas nessa manhã, Deus traz uma palavra para nós, que o nosso sacrifício não é em vão. O teu trabalho para os teus filhos e na presença de Deus, no trabalho de Deus, não é em vão, porque Deus vai te recompensar. Deus conhece o nosso sacrifício, conhece o nosso trabalho. Jesus, quando enxergou Pedro e seus amigos à distância no barco, ele enxergou um problema. Ele já deu conta que eles não tinham pescado nada. Mas Jesus queria lhes abençoar naquele dia. Por isso Jesus se dirigiu naquele lugar. Eu creio que para além daqueles barcos, para além daquele lugar onde estavam aqueles barcos, tinha um outro lugar. Mas Jesus, mesmo estando no meio da multidão, ele enxergou à distância o problema de Pedro e dos seus amigos. E Jesus disse, eu vou até lá porque eu quero abençoar eles. Amém? E quando Jesus enxergou o problema, ele não enxergou só o problema, também enxergou a solução. E nessa manhã, Deus diz que ainda há uma luz no fim do túnel. Por mais que tu dizes que está difícil, por mais que tu queres descer do barco, porque o barco aqui nesta palavra significa a presença de Deus. Por mais que tu queres desistir do barco porque está difícil, Deus traz uma palavra para ti nessa manhã. Não desça do barco. E não lave ainda as redes, porque ainda a pesca não terminou. Nessa manhã, Deus diz que nem tudo está perdido. Estamos aprendendo com esses versículos e essa palavra da pesca maravilhosa. E se nós formos ver lá no versículo 3, Deus ainda fala, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E nesse versículo eu fiquei refletindo que Jesus, com todo o poder que ele tinha como Deus, se calhar ele ao se achegar na presença de Pedro, ele não pediria, agiria logo como Deus, porque ele tem todo o poder. Se calhar falaria do jeito que ele bem entender. Mas neste versículo nós podemos aprender que Jesus, mesmo tendo o poder que ele tem, não impõe sobre a vida de Pedro. Não lhe mandou, ele pediu que afastasse o seu barco. Como é que nós temos nos comportado no nosso dia a dia, quando temos autoridade sobre algumas coisas? Será que nos comportamos como Jesus? Jesus foi perante a Pedro com ética. Falou com Pedro com ética, não do jeito que ele bem entendeu. Ele sabia que estava a falar com um homem. Um homem que era abaixo dele, mas mesmo assim, ele falou com maneira. Mas no nosso dia a dia, o que tem se refletido é que quando nós temos autoridade sobre alguma coisa, nós pisamos e falamos com os outros do jeito que nós queremos. Mas nessa manhã, Deus está nos repreendendo. Por mais que tu tiveres com alguém que é inferior a ti, trate ele como um ser humano digno de ser tratado. E Deus diz ainda aqui, a palavra de Deus, quando eu fui refletindo na palavra de Deus aqui no versículo 4, diz que quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus chegou na presença de Pedro, se calhar como homem, se fosse se calhar na nossa vez, nós poderíamos bajular Pedro, porque naquele momento Jesus queria usar o barco de Pedro para pregar. O barco não era de Jesus. Com todo o poder que ele tinha, se calhar logo que ele chegou lá, ele já podia realizar a pesca, podia já lhes mandar lançar rede, podia já fazer aí os milagres, e eles já podiam pescar todo o peixe que eles pescaram. Mas Jesus, quando chegou lá, aqui eu aprendi que Jesus não foi emocionado.
Jesus, quando chegou no barco, primeiro tratou das coisas espirituais. O motivo que lhe levou lá para pregar. Ele usou primeiro o barco para transmitir a palavra de Deus, para alimentar o povo espiritualmente. E só depois é que ele se preocupou com as coisas terrenas. E naquele momento, quando Pedro entrega o barco a Jesus para pregar, eles também ficaram aí, eles não foram embora. Ficaram aí, ouvir a palavra de Deus. Foram tocados com a palavra de Deus. Deus começou a mudar o coração deles. Se calhar, por eles estarem tristes e desanimados, quando Jesus pregava, a esperança renascia sobre o coração deles. Eles não falaram, já que não deu certo, vamos abandonar aqui o barco. Jesus pode subir no barco e pregar, nós vamos embora porque estamos tristes. Mas muitas das vezes o que acontece conosco é quando estamos na presença de Deus e as coisas não irem do jeito que nós bem entendemos, queremos já descer do barco. Há muito tempo eu estou na tua presença, eu já me converti há muito tempo, mas até agora tudo que eu tenho almejado, Senhor, tu não tens me dado, eu vou sair do barco. Mas nessa manhã aprendemos aqui com a atitude de Simão Pedro, de Tiago e de João, em ouvir a palavra de Deus, em permanecer perto de Deus, para ouvir a palavra de Deus e sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Jesus alimentou o povo espiritualmente primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. E no verso 5, também fomos vendo que respondeu-lhe Simão, quando Jesus manda Pedro para lançar a rede depois de ouvir a palavra de Deus, aí Jesus disse, aí sim, agora que eles já ouviram a palavra de Deus, já transmiti a palavra de Deus, agora eu vou mostrar o meu poder para a vida de Pedro e de seu companheiro. Aí Jesus queria mostrar e fazer entender que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele não tinha só poder naquele momento, mas ele queria mostrar que ele seria capaz de pescar muito peixe com a vida de Pedro e seus companheiros. E Pedro, quando Jesus lhe falou para lançar a rede, ele respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí eu vi que havia uma contradição, porque Jesus não entendia nada de pesca como ser humano. Jesus tinha como sua profissão de carpintaria, Jesus era carpinteiro. Vamos ver a disparidade que existe entre carpinteiro e pesca, não tem nada a ver. Mas Jesus naquele momento, ele queria agir como Deus. Se calhar, como homem, ele não tinha poder para pescar, mas como Deus, ele tinha o poder para trazer peixe, tinha o poder sobre o barco, sobre o vento, sobre o mar. E Deus, naquele momento, depois de transmitir a palavra dele, ele achou que era o momento certo para abençoar aquele povo. Então, nessa manhã, Deus traz a sua palavra e nos faz entender que primeiro precisamos estar nutridos espiritualmente para as bênçãos do Senhor nos acompanharem. Diz para teu irmão, não esteja apressado em receber a bênção. Não esteja apressado em receber a bênção. Aleluia. A bênção de Deus vem no momento certo. Amém. No tempo certo, no tempo de Deus. No tempo que Deus sabe que agora sim, Ele sim está preparado. Ainda não estás bem com Deus, mas já queres um carro. Já queres um casamento, mas não és madura. Mas nessa manhã Deus quer te fortalecer primeiro. Quer trabalhar o teu caráter, porque ainda se calhar és arrogante, você vai se complicar com o filho alheio dentro de casa. Deus quer trabalhar ainda o teu caráter. Não esteja apressado em receber a bênção de Deus, porque a bênção de Deus vem no momento certo, no tempo que ele bem entender. Foi o que aconteceu com Pedro. E quando isso aconteceu, Pedro, mesmo entendendo de pesca, acredito que a noite toda que eles ficaram lá, a madrugada a pescar, ele usou todas as técnicas profissionais que ele entendia. Lançou a rede do outro lado, o peixe nada. Lançou a pesca do outro lado, a rede do outro lado e o peixe nada. Acredito que ele não ficou só parado ali, usou tudo que ele entendia como ser humano e como profissional. Imagine um profissional, alguém que entende sobre o seu trabalho.
Ele fez tudo por tudo para pescar. E quando Jesus lhe falou para tirar a rede, se calhar se fosse da nossa vez, ele falava, mas eu já usei tudo. E ele também falou, eu a noite toda fiquei aí, não apanhei nada. Mas quem é você, carpinteiro, que vai me mandar lançar rede? Eu sou pescador, sou profissional, eu entendo isso. Ele se calhar poderia dizer todas essas palavras. Mas ele falou, sob a tua palavra lançarei a rede. Nós vemos na vida do Pedro humildade. Pedro não ficou orgulhoso porque eu entendo, isso já não vai sair nada. E depois, a pesca faz-se de noite, não de dia. Jesus contrariou tudo. Ele queria mostrar que ele pode pescar de noite, de tarde, de manhã. O poder de Deus é maior que as nossas dificuldades. Então Jesus lhe falou, ainda que é de manhã, lança a rede. E Pedro sabia que estava na presença de Jesus. Ele já tinha ouvido a palavra de Deus. Já foi moldado com a palavra de Deus. O caráter dele já foi tratado. Então ele disse, se o Deus que estava a pregar aí me manda lançar, então eu lançarei. E Pedro lança a rede. Mostrou humildade e confiou na palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade. Queremos mostrar que sabemos tudo. Eu entendo isso. Mas muitas das vezes nós batemos na parede porque Deus quer nos mostrar que você não entende tudo. Deus poderia não entender de pesca, mas ele entende de mar. Jesus, como homem carpinteiro, poderia não entender de pesca, mas como Deus, ele entendia de tudo. Tudo que estava à volta dele. E Pedro mostrou humildade e confiou na palavra de Deus. Disse, então, como tu falaste, vou lançar a rede. E logo no versículo 6, diz que isto vendo, apanharam grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aqui nesses versículos, eu fiquei a refletir muitas das vezes, quando nós somos abençoados, nós só olhamos para o nosso bolso, para aquilo que é nosso. Mas Pedro, nós aqui aprendemos com Pedro. Ele não falou, não, agora que está vindo muito peixe. Não, ele queria falar, não, agora que está vindo muito peixe, eu não posso chamar outras pessoas. Todo peixe tem que ser meu, com os meus sócios, com Pedro e Tiago. Mas ele disse, não. Quando viu os outros companheiros lá também a pescarem, não estavam a conseguir nada, aí chamou os outros. Vamos pescar aqui, vamos puxar essa rede. E ficaram a puxar a rede e dividiram o peixe. Outro foi no barco dele e outro foi no barco dos seus companheiros. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa também para abençoar outros. A bênção não é só para nós. Quando Ele abençoa Antônio, Ele já está pensando no João, no Tiago. Se eu abençoar esse, o João também será abençoado. O Tiago também será abençoado. A Maria também será abençoado. Por isso é que Ele te abençoa. Ele não te abençoa só para a bênção ser tua, mas Ele te abençoa para tu também abençoares outros. Depois de tanta tristeza e desânimo e aquele peixe todo, o Pedro poderia falar, não, agora esse peixe, agora é que meus problemas todos estão resolvidos. Vou pagar minhas dívidas e vou não sei o quê, esse todo peixe tem que ser meu. Mas ele olhou também para os outros e puxaram as redes e dividiram os peixes. E no verso 8 diz que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Depois dele ver tanto esse milagre todo, ele começou a imaginar, eu fiquei a noite toda. Ficamos a noite toda a pescar e não conseguimos nada. Mas só uma vez que Jesus me manda lançar a rede, logo que nós lançamos, já colhemos esse todo peixe. E um peixe que eles nem imaginavam, era muita quantidade de peixe. Então ele se prostrou na presença de Deus. E ele diz que eu não sou digno. E isso pode acontecer conosco. Muitas das vezes nós podemos ser abençoados mais do que aquilo que nós merecemos, por causa da misericórdia de Deus. E nós podemos falar, não, eu não sou digno de receber essa bênção. Isso aqui não é para mim, porque sou homem pecador. Eu ainda faço isso e aquilo, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Mesmo pecadores que nós somos, a misericórdia de Deus tem nos alcançado. E temos conseguido pescar.
segundo a palavra de Deus. Ainda temos conseguido algumas coisas na misericórdia de Deus, mesmo pecadores que nós somos. Então Pedro se sentiu assim, que ele não era digno de receber tudo aquilo que ele estava recebendo, porque ele era pecador. Eu não mereço todo esse peixe, não mereço toda essa bênção. Não, eu não. Eu não estudei até aí para merecer essa bênção. Não sou tão digna para merecer essa bênção. Mas Deus nessa manhã Ele quer nos abençoar, segundo a sua misericórdia. Amém? E a palavra de Deus diz que, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. Com essa palavra nós podemos aprender que Deus não está à procura de homens perfeitos. Deus está à procura de homens dispostos para a sua obra. Deus não está à procura de pessoas que já sabem tudo. Deus Ele quer usar você do jeito que você é. E na caminhada Ele vai aperfeiçoar você, vai lapidar você, vai limpar você. Tudo que é lixo Ele vai tirando, vai deixando apenas o que é bom. Então não ficas com medo. Não falo que eu ainda não. Porque Deus te quer mesmo assim, do jeito que você está. E Deus, quando Ele faz o convite para Pedro, Pedro se calhar poderia falar: não, Jesus, eu não quero isso, ainda quero mesmo, vou aproveitar aqui o peixe que eu já pesquei, vou vender, vou fazer a minha vida. Nós somos livres de dizer sim ou não. Em nenhum momento Deus nos obriga, em nenhum momento Jesus vem e nos obriga. Jesus faz o convite. Se você falar sim, Ele vai contigo. Se você falar não, Ele também deixa. Deus nos dá liberdade. Ele não impõe sobre a nossa vida, mas Ele sabe que tem o melhor para nós. Nessa manhã, Deus tem o melhor para nós. Vamos andar no barco, porque Ele tem o melhor para nós. Amém. Não vamos ainda lavar as redes, porque a pesca ainda não terminou. Por mais que ainda não conseguiste aquilo que tu almejas, ainda não é o fim. Há uma luz ainda no fim do túnel. Imagina uma mata toda escura. E lá no fundo, vês uma lâmpadazinha, uma vela. A esperança está renascendo. Ainda há esperança para nós. E a palavra de Deus diz que, no verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro, depois daquilo tudo que aconteceu o que ele tanto almejava, a pesca dos peixes. E Jesus, quando lhe faz o convite, eles arrastaram os barcos até a praia e deixaram o peixe e seguiram a Jesus. E nessa palavra eu pude aprender que não podemos ter, se calhar Pedro podia ter ambição e falar: não, eu não vou ficar aqui. Não podemos ter a ambição de ficar apenas com a bênção e abandonar o abençoador. Com a bênção, podemos ter a bênção, podemos usufruir da bênção, mas a bênção passa. O carro estraga, as outras coisas que você vai alcançando, aquilo acaba. Mas se nós estivermos com o abençoador, por mais que no momento não tivemos peixe, nós sabemos que estamos com o dono de tudo. Que a qualquer momento que ele falar agora é peixe, peixe vem. Se falar agora é carne, carne vem. Se falar agora é carro, carro vem. Se falar agora é casamento, casamento vem. Se falar agora é emprego, emprego virá. Não vamos ficar apenas com a bênção. Vamos seguir o abençoador. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Não vamos ter medo. Não vamos temer. Não vamos ficar orgulhosos. Não vamos ficar apegados nas nossas coisas materiais. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe nessa manhã.